Obrigada, sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é um painel e um bloco, na verdade, de painéis muito especial, porque essa é uma semana muito especial. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ontem a gente teve uma decisão histórica da Corte Internacional de Justiça, que é a corte máxima que nós temos de direito internacional, que decidiu que o uso prolongado de combustíveis fósseis, ele poderá ser considerado, segundo o direito internacional, um ato ilícito. Então, a partir de agora, não dá mais para falar de nada voluntário, não dá para falar de transição só como slogan, né? Vai ter consequências seríssimas, e que vão se estender para além das emissões que acontecem nos territórios. Vão afetar os subsídios, vão afetar as exportações. Então, agora é para valer. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, pessoas tão incríveis, lideranças que têm há muito colocado sua pele em jogo para a gente fazer isso acontecer, fazer a transição desse lugar que a gente está hoje, que ainda é de crescimento de emissões, para o zero emissões. Então, o nosso painel vai falar disso e vai falar de zero emissões na Amazônia não só brasileira, mas também nos nossos vizinhos. Então, bom, vamos lá, porque eu acho que isso é incrível. E, só um detalhe não menos importante. Essa decisão da Corte Internacional de ontem, ela só se deu porque cidadãos da ilha de Vanuatu, jovens e estudantes, entraram com essa ação. Então, que bom a gente poder celebrar aqui no Global Citizen o poder cidadão. É para isso que a gente está aqui, e a gente vai ter algumas oportunidades aqui de todos se engajarem, de todo mundo colocar a mão na massa. Mas vamos lá, eu quero começar com a Carolina. Carolina do Greenpeace, há muito tempo, lidera esforços para a gente fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis, e também para zerar o desmatamento, né? Não só na Amazônia, mas mundo afora. E aí eu queria te perguntar, a gente tem visto mais e mais projetos, não só de petróleo, mas também de gás avançando. E eu queria que você contasse para a gente como é que você vê essa tensão se desenrolando, né? Como é que o Brasil pode alinhar de forma plena a sua agenda de chegar a zero emissões, que já é um compromisso legal, com a proteção da Amazônia, tanto da floresta quanto do oceano? Obrigada, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, um painel com gente que eu admiro demais também, e poder estar aqui conversando com vocês. Achei muito importante que você trouxe essa decisão da Corte Internacional de Justiça para a abertura aí da sua fala, Nathalie, porque, de fato, é uma decisão histórica que aponta uma direção que não tem volta, né? E que faz com que todas as decisões do Estado brasileiro ou das empresas poluidoras que caminhem em direção contrária a isso que foi definido, possam ser questionadas, né? E eles possam ser responsabilizados. Eu acho que a decisão vale a leitura, porque ela traz ali de uma maneira muito explícita, ela diz, por exemplo, que um Estado ou uma empresa que não se comprometa com essa transição para longe dos combustíveis fósseis, olhando para a sua produção, para a expansão, para os subsídios, enfim, ele é indefensável diante de tudo que a gente sabe hoje. Então, é nesse contexto que a gente trava essa conversa aqui no Brasil. É um contexto que já é cada vez menos questionado, porque o que a ciência já vem dizendo há muito tempo, acho que aqui a gente já sabe, e aí a realidade se impôs, né? Então a gente tem a ciência e a realidade, com os eventos extremos aí cada vez mais frequentes, mais intensos, e aí a gente tem uma ação proposta por uma ilha no Pacífico, por jovens dessa ilha. Por quê? Porque eles estão sofrendo com as emissões que não respeitam as fronteiras, infelizmente, né? Então, a gente vive num mundo onde as emissões de cada país têm consequências que são globais, que são planetárias. Essa decisão, ela vai certamente orientar e servir de base para muito do que a gente chama de litígio climático, que são os questionamentos judiciais que acontecem quando as leis propostas no país ou as ações das empresas desse país vão na contramão daquilo que diz a Constituição Federal e os tratados internacionais, que é, infelizmente, o que a gente está vivendo hoje no Brasil nessa discussão, né? Então, a gente vem travando essa discussão ali da abertura da exploração de petróleo na margem equatorial, na bacia da Foz do Amazonas, a discussão está posta
Tivemos recentemente um leilão, né, de novos blocos ali na região. E aí a gente tem o PL da devastação, que já foi mencionado hoje aqui. E esse PL, ele traz ali, ele inclui uma categoria de licenciamento especial acelerado para projetos que sejam considerados estratégicos pelo governo, qualquer governo, né? Ou seja, a gente aumenta ainda o risco de sequer ter a possibilidade de travar uma discussão técnica sobre os impactos de uma obra como essa. Diante dessa decisão da Corte Internacional de Justiça, por exemplo, e não só, porque a nossa Constituição Federal já traz isso com muita clareza, a gente já olha para isso e diz, mas qual é o objetivo, na verdade, dos nossos congressistas quando eles fazem uma coisa dessas? Porque isso não se sustenta no arcabouço legal que nos rege, e não se sustenta no nosso plano de futuro desse país. E essa conversa de que isso condena, né, os amazônidas, por exemplo, à pobreza ou ao não desenvolvimento, é uma conversa que também não se sustenta em dados, né? Se você pegar hoje o município do estado do Amazonas, por exemplo, que mais recebe royalties de exploração de combustível fóssil, ele tem o pior IDH do estado, né? Então, são contradições e são mentiras que são postas para que a gente fique preso numa discussão que é super relevante, precisa acontecer, e foi abordada aqui muito hoje cedo, né, de como é que a gente olha para o desenvolvimento da Amazônia com a floresta em pé, com os povos indígenas e as comunidades tradicionais, e supera essa economia da destruição, e aí a gente fica preso numa discussão de, não, mas isso vai condenar. Não vai condenar, porque já não funciona. O que vai é nos condenar a cada vez mais crises, cada vez mais prejuízo, perda de vidas, destruição. E é por isso que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Obrigada, Carolina, claríssima. Rodrigo, como que o governo do Brasil tem abordado esses novos projetos de combustíveis fósseis e que critérios estão sendo considerados para garantir realmente as nossas prioridades climáticas? Antes de mais nada, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Hoje eu coordeno a principal agência brasileira ambiental, que é o IBAMA. O IBAMA está completando 36 anos. O IBAMA não é o responsável pela construção da política energética brasileira, né? Então a gente atua numa das partes dessa história, que é o licenciamento ambiental. Hoje nós estamos licenciando 4.000 empreendimentos no Brasil. O IBAMA chegou a ter uma estrutura muito maior do que tem hoje, né? O IBAMA está num processo agora de reconstrução. O IBAMA, só para vocês terem uma ideia, chegou a ter 89 escritórios a mais do que tem hoje. O IBAMA chegou a ter 6.300 servidores, hoje tem 2.400. Metade da nossa equipe está se aposentando. E nós estamos agora numa força-tarefa muito grande de fortalecimento. E nesse fortalecimento, obviamente, um dos temas relevantes, além do combate ao desmatamento, que é algo que a gente está fazendo de maneira muito intensa, e já conseguimos bons resultados, é justamente introduzir a questão climática dentro da política ambiental executada pela instituição. E isso inclui colocar a política climática dentro do licenciamento ambiental. Esse é um tema que não é fácil, a humanidade ainda é viciada em petróleo. Se a gente olhar para a rua aqui em frente, todos os carros estão queimando gasolina, queimando óleo diesel, isso acontece em qualquer outra cidade. No caso específico das novas fronteiras, o IBAMA tem dito de maneira muito forte que nós precisamos investir muito em pesquisa, nós precisamos que as avaliações ambientais estratégicas se tornem uma realidade, nós precisamos, já passou da hora, obviamente, de fazer a transição, mas como essa transição se dará, obviamente não cabe ao IBAMA. O IBAMA tem sido muito rigoroso nos licenciamentos. Nós temos pedido inúmeras garantias para redução de risco, garantias para as populações que possam ser afetadas, garantias para a própria questão ambiental, exigindo mais segurança, exigindo instalações, porque essa é uma região que não tem, na área offshore, na área marinha, não tem estrutura de apoio, não é diferente da área terrestre, onde aqui na Amazônia já existe exploração de petróleo há muito tempo. Então, obviamente, a gente está olhando com muita cautela tudo isso, Nathalie, e eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? A gente tem uma necessidade de fazer essa transição o mais rápido possível.
nós não temos dúvida de que nós estamos há décadas atrasados nessa transição. O IBAMA pode ser uma peça importantíssima nisso, embora não caiba ao IBAMA a decisão sobre a política energética, né? A gente também vê com apreensão outras questões ligadas à questão fóssil, como, por exemplo, um número tão grande de termoelétricas hoje sendo desenhadas e planejadas no nosso país. Cabe ao IBAMA também o licenciamento dessas térmicas, né? E no caso específico das térmicas, para que elas possam participar do leilão, elas precisam da licença prévia do IBAMA. Então, isso também cria uma pressão interna muito grande, né? E cabe, obviamente, para nós sempre a busca por garantir uma segurança maior em relação a isso. O IBAMA vem trabalhando com outros temas ligados também à questão de mudança climática, notadamente o combate ao desmatamento. Conseguimos uma redução grande em 2 anos de 46%, quase 50%. A gente acredita que a gente pode fazer mais, né? Nós receberemos novos servidores esse ano, ainda esse ano, e esses servidores serão essenciais para que a gente possa continuar as ações de comando e controle, né? Para que a gente possa trabalhar de maneira muito efetiva, né? Uma das estratégias do combate ao desmatamento, que é o comando e controle. Não é a única, né? Mas é essencial. Se a gente quiser trocar as atividades ilegais na Amazônia por situações mais seguras, né? por atividades lícitas que mantenham a floresta em pé, com certeza o comando e controle hoje é essencial, né? Isso é uma tarefa que de fato cabe ao IBAMA e a gente está tentando trabalhar isso da melhor forma possível. Ótimo. Representante Lozada, deputado da Colômbia, muito obrigada por estar com a gente aqui. Você propôs uma legislação muito importante para eliminar gradualmente a produção de petróleo e gás na Amazônia colombiana, algo que seria impensável, é impensável para muitos ainda. O que foi necessário para mudar essa conversa? E eu também queria aproveitar para te perguntar se você acha que essa mesma coragem política ela está nascendo, ela está surgindo em outros países da região amazônica. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este panel de lujo. Muchas gracias a los que nos escuchan. Espero que mi español lo puedan entender aquí en la sala. Hace unos años, en una de las semanas del clima de Nueva York, el presidente de mi país, Gustavo Petro, se reunió con 8 presidentes de las islas que serán las primeras en desaparecer a causa de la crisis climática. Y yo pude presenciar cómo uno de ellos, creo que era el presidente de Bora Bora, lloraba mientras le contaba al presidente Gustavo Petro cómo la emisión de gases a efecto invernadero que están destruyendo a este planeta generarían que su isla en cuestión de 50 años desaparezca como la conocen hoy y con ella toda la cultura insular del Pacífico Sur. Y entonces el presidente Gustavo Petro decidió ese día ser el primer país continental del mundo en apoyar el Tratado de No Proliferación de Energías Fósiles. Es el primer país no insular que lo hace de manera oficial. Y por supuesto que de regreso de esa Semana del Clima, el presidente Gustavo Petro se iba a reunir en Leticia, en nuestra Amazonía, con el presidente Lula y los embajadores, los cancilleres de los demás países panamazónicos, y durante esa conversación Petro puso en la mesa la conversación de una Amazonía libre de combustibles fósiles. Yo llevaba ya 3 años antes de eso promoviendo en el Congreso de la República una legislación para prohibir nuevas exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en la Amazonía colombiana, y con el impulso político de Petro, por supuesto que nosotros teníamos que continuar en esa tarea. Gustavo Petro ha hecho una moratoria en Colombia de nuevas exploraciones y explotaciones. Durante los últimos 3 años no ha habido ninguna nueva, pero el péndulo de la política se mueve cada 4 años. Y entonces esa política moratoria de Petro no creo que sea sostenible en el tiempo. Es posible que en las próximas elecciones sea la derecha quien regrese al poder en Colombia, y entonces de lo que hizo Petro quedará muy poco,
Por eso ahora tenemos que apretar el acelerador para garantizar que al menos en lo que nos corresponde del bioma amazónico, logremos que, digamos, a nivel legal, la protección de la Amazonía implique 0 nuevas exploraciones y explotaciones. Y creo que lo que hemos hecho en Colombia ha tenido un efecto en otros países de la región. Iván Valente del PSOL aquí acaba de radicar un proyecto parecido al nuestro. La legisladora ecuatoriana, peruana Ruth Luque también radicó el mismo proyecto al tiempo que Iván. En Ecuador también tenemos una legisladora indígena que presentó el mismo proyecto. Y entonces ahora somos 4 países, 4 legisladores distintos que hacemos parte de una misma red, que estamos poniendo esta discusión tal vez por primera vez de manera regional, y creemos que es la discusión más importante de todas, porque si bien la emisión de gases de efecto invernadero en la Amazonía, los hidrocarburos son apenas un porcentaje pequeño, continúa siendo la actividad agropecuaria la primera generadora de gases de efecto invernadero en la Amazonía. En el caso de Colombia es el 60%. Si nosotros dejamos crecer o expandir la actividad hidrocarburífera, ella se va a tomar a la Amazonía. El profesor Nobre dice que estamos a apenas un par de años de llegar al tipping point en la Amazonía, de llegar al punto de no retorno ambiental. Y si no somos los países panamazónicos quienes damos esta discusión de cómo vamos a controlar tanto la expansión de la frontera agrícola como la expansión de los hidrocarburos, creo que este planeta no tiene salida, y creo que el ejemplo que ha dado Colombia durante estos 4 años debería inspirar al presidente Lula a dejar las ambigüedades que ha tenido en el concierto internacional con esta materia, porque no solamente es en la Amazonía, es el offshore donde quiere Petrobras hacer exploración y explotación de hidrocarburos, que sería catastrófico para el río Volador, que es el que le da agua a todo este continente y que regula, si se quiere, la temperatura del planeta. Muito bom, agora uma rodada rápida. Eu queria que cada compartilhasse em 30 segundos, ou seja, vocês vão ter que ser muito ágeis, uma política que o Brasil precisa adotar antes da COP30 para a gente conquistar o respeito do mundo. Valendo, Carol, começo por você. Nossa, eu acho que eu vou falar desse olhar para o PL da devastação, né? Para a questão do veto, que é absolutamente necessário, um veto integral. Eu até estava morrendo de frio aí na plateia, estava tremendo, e aí eu emprestei um casaquinho para vir para cá, porque senão eu ia estar aqui tremendo para falar veta Lula, e eu não quero estar tremendo para falar veta Lula, entendeu? Só que agora eu estou passando calor, porque aqui está quente, então quem tiver com frio, dá uma subidinha aqui, que aqui está quente. Mas enfim, a gente não tem a menor condição da gente travar uma conversa nesta COP que gere qualquer fruto positivo quando o Congresso Nacional desmantela o processo de licenciamento ambiental nesse país. Isso é absolutamente transversal a tudo que a gente está discutindo aqui. O prazo do veto é 8 de agosto e eu sugiro que todo mundo preste muita atenção nesse veto. Ele é necessário e ele precisa ser integral. A gente precisa voltar a abrir essa discussão, porque ela não foi feita da maneira adequada. E não caiam na conversa de que há 20 anos esse PL é discutido. Não foi assim que aconteceu, não é assim que funciona. Diversos pareceres técnicos foram produzidos e foram desconsiderados. Eu sei que eu falei mais de 30 segundos, mas eu acho que não dá para não falar desse PL. Mereceu o tempo extra. Rodrigo. A semana passada foi traumatizante. Eu fiquei 19 horas dentro do Congresso, lá tentando, de alguma forma, articular a reversão disso, né? Perdemos em praticamente todas as votações, mas o que a Carol colocou, obviamente, faz muito sentido. Não dá para o Brasil que sempre foi exemplo, sempre liderou a política ambiental mundial, o debate de sustentabilidade, a gente não avançar de maneira muito clara no sentido de barrar esse grande retrocesso, que é essa nova proposta de licenciamento ambiental, que na verdade é uma lei da não licença ambiental, né? 90% do que é licenciado hoje no Brasil deixa de ser licenciado. Então eu acho que esse ponto é questão de honra.
E, obviamente, a gente trabalhar um esforço muito grande para a gente poder avançar em políticas que a gente ainda não está conseguindo avançar na velocidade que a gente gostaria. A gente tem 50 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas na Amazônia que precisam ser reconhecidas como terras indígenas, comunidades de conservação. A gente precisa avançar na bioeconomia, a gente precisa avançar na regulação do mercado de carbono, a gente precisa avançar na energia renovável, a gente precisa avançar em muita coisa. Eu acho que a gente também não pode ser tão reducionista de achar que está tudo bem, né? A gente já reduziu muito o desmatamento, a gente pode reduzir mais, a gente pode fazer mais. Eu acho que Mas temos o que tem que fazer antes da COP, Rodrigo? Qual que é a sua aposta? Veta, presidente. Veta tudo, Lula? Isso aí, muito bom. Lozada. Sí. El próximo 22 de agosto, es decir, en exactamente un mes, se reunirán los 8 presidentes de la Amazonía en Bogotá, en Colombia. Y quienes hemos estado en el activismo ambiental esperamos que esos 8 presidentes tengan el coraje, la valentía, que tengan el pundonor de llegar a la COP30 con una agenda común y con una exigencia en común para que los países del norte global entiendan que tienen que meterse la mano al bolsillo por la Amazonía y no de una forma, si se quiere, colonialista como lo han hecho hasta ahora, como si nos regalaran las migajas de lo que les queda de sus presupuestos, sino como una verdadera forma de salvar al planeta. Si no somos capaces de salvar a la Amazonía, no vamos a salvar al planeta. Y me parece que los presidentes amazónicos tienen el deber moral, ético, ahora en la COP de la Amazonía, en la COP de América Latina, de alzar su voz y exigir la financiación que se requiere para sostener a la Amazonía en pie, y que justamente no tengamos aquí que estarla destruyendo de manera permanente con argumentos económicos de cómo vamos a sostener una u otra comunidad, cuando han sido los países del norte global quienes nos metieron en este problema y hoy tienen que pagar con plata real la sostenibilidad de lo que nos queda por defender. Gracias. Obviamente, queria ficar muito mais tempo com vocês, mas, enfim, a gente já tem aqui um... acabou. Mas antes, na verdade, de nos despedirmos aqui, eu queria convidar todos, porque o que a gente ouviu hoje aqui é claro, as demandas são claras, o tempo é curto, são 110 dias até a COP30, muita coisa para fazer, e a gente só vai poder realmente zerar emissões, né, dentro dos compromissos do Brasil, da Colômbia e do mundo, fazendo a transição para longe dos combustíveis fósseis, acabando com o desmatamento e assim por diante. Então, tem uma coisa que todo mundo pode fazer agora, então quem está aqui nessa sala pode sacar o celular, que é participar apoiando, né, uma petição do Greenpeace, que pede o fim da expansão de petróleo e gás na Amazônia brasileira. Então, se você está com a gente aqui hoje, mira o seu celular aqui nesse QR Code, e eu acho que a gente tem que defender a floresta, defender os seus povos, defender o oceano, não esqueçam disso, e, claro, um futuro climático no qual todos nós possamos acreditar. Muito obrigada e vamos seguir. Obrigada, obrigada. E obrigada, estou vendo todo mundo Valeu. com o celular. Muchas gracias. Obrigada.